Então vamos lá, pessoal, vamos para mais alguns exemplos, vamos sofisticar um pouquinho mais a maneira de fazer essas ligações aí, né? E para a gente deixar a coisa mais simples e mais bem feitinha, talvez, né? Então veja só, quando a gente pega aqui o H2SO4, a gente vai falar, quem eu vou colocar para montar isso? Como é que eu vou montar? Então a gente pega o enxofre aqui, ó, que é o átomo que está em menor quantidade. Tá? E também um átomo que potencialmente aqui o hidrogênio faz uma ligação, o enxofre faz duas, o oxigênio faz duas, mas que potencialmente ele é capaz de fazer várias ligações, né? Das covalentes ativos. Bota ele no meio. Depois eu cerco ele por oxigênios e o átomo mais periférico é o hidrogênio. Tá? A gente coloca com mais periférico o cara que consegue fazer uma quantidade menor de ligações. Certo? Cada hidrogênio precisa de uma ligação covalente, o enxofre precisa de duas e o oxigênio precisa de duas. Então, se eu distribuo isso daqui de dentro para fora, eu começo a ligar de fora para dentro. Então, ó, hidrogênio, uma e uma. Com o oxigênio. Eles têm grande afinidade de ligação. Depois o oxigênio já está com uma, faz mais uma com ele aqui, ó, uma e uma. Aí você percebe, tá legal, tá estável o hidrogênio. O oxigênio já fez duas, tá estável. O enxofre também está estável. Aí o que você vai perceber? Você vai falar, poxa, o enxofre aqui, ó, faz um rascunho. O enxofre tem parzinho eletrônico livre, que ele é da 6A, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esses dois parelhos eletrônicos estão livres, tá? Estando livres, e ele já estando estável, e o oxigênio precisa de um par eletrônico para ficar estável, então antigamente a gente fazia uma bolinha e emprestava assim, ó, fazia a coligação covalente da ativa coordenada. Hoje em dia, tá, a gente faz assim, ó. Então isso aqui é antigo. Tá? Hoje em dia a gente simplesmente faz assim, S, O, H, O, H, O e O aqui. Parece que você tem duas ligações simples aí acontecendo, mas não. Ou através do modelo de expansão do octeto. SOH, então a estrutura central aqui de ligações típicas, covalentes. E aqui, quem é da ativa, a gente faz aqui, ó. Dupla aqui, dupla aqui. Certinho? Beleza? Expansão do octeto, que é um jeito de deixar isso daqui simples, né? Então vamos lá. Vamos para outra aqui. Então vamos imaginar que a gente quer formar agora o H2CO3. Então, carbono, família 4A, vou por 4 elétrons, precisa de 4 ligações, hidrogênio precisa de 1 elétron, uma ligação covalente, e o oxigênio precisa de da 6A tem 6 elétrons, precisa de 2 elétrons para fazer a ligação. Tá? Então, 1A, 4A, e lembra que os elétrons que eu estou colocando aqui é pensando na regra do octeto, 6A. Certinho? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui carbono, no meio, é o cara que está em menor quantidade, o cara que vai fazer mais ligações covalentes a princípio, cercado de 3 oxigênios e os hidrogênios na periferia. Aí eu começo a ligação, de fora para dentro. O hidrogênio quer fazer uma ligação covalente, o oxigênio quer fazer duas, beleza. O carbono acaba fazendo duas com os oxigênios, mas quem quer fazer 4 quer fazer duas. Aí repara, não é uma dativa aqui, não vai ser uma dativa, por quê? Porque o carbono tem um par eletrônico livre aqui, a ser ligado, ele precisa de mais duas, ó. Ele fez duas, só que ele precisa de mais duas, porque ele quer 4. E o oxigênio também quer 2 elétrons, então ele vai fazer uma dupla aqui. Vamos formar o H2CO3. Agora, imagine a seguinte situação. Nós queremos, por exemplo, fazer uma ligação aqui. Interessante essa parte, né? A gente quer fazer formar esse cara aqui. O nitrato, que é o NO3-. Como é que é esse cara? Você fala assim, esse cara é um ânion, indica que alguém ganhou um elétron. E quem será, então? Nitrogênio é família 5A. Tá? Oxigênio é 6A. Então o nitrogênio precisa de 3 elétrons. E o oxigênio precisa de quantos? 2 elétrons.
Então vamos lá. Nitrogênio está em menor quantidade, faz mais ligações, é o átomo central. Então bota aqui. Certinho? Muito bem. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos a seguinte situação. Nós temos uma situação em que alguém deve ter ganho um elétron. E quem que é mais eletronegativo aqui? Lembra? O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, certamente tem um cara aí que tem um elétron a mais. Então, veja, eu posso fazer assim até. Ó. Vou brincar aqui. Aqui nós temos 5. Uma fórmula eletrônica primeiro. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte situação, né? Nós temos o oxigênio aqui com 6, tá? Esse oxigênio com 6 e esse oxigênio aqui com 6. Vamos supor que esse oxigênio ganhou esse elétron a mais, ó. Esse daqui eu vou até desenhar em verde. Então aqui você já vai ter uma ligação covalente, o que? Normal, típica acontecendo. Certo? Muito bem. Então essa é a primeira coisa. Então o nitrogênio já fez uma. A gente pode pensar o seguinte, o nitrogênio precisa fazer mais 2, né? Então, aí eu posso pensar no seguinte, vamos colocar aqui, vamos mudar um pouco a configuração aqui. Vamos colocar 2 aqui e 2 aqui, ó. Repara, se eu boto 2 aqui e 2 aqui, eles vão se aproximar e vão fazer a ligação dupla covalente normal. E aqui, no final, então eu estou fazendo uma coisa assim, ó, N, só para deixar a coisa bem mais pertinha aqui, para a fórmula eletrônica ficar mais consistente, tá aqui, ó. Tá? E o nitrogênio tá assim, ó, com esse outro oxigênio, certo? E você tem um parzinho aqui, que vai fazer uma ligação covalente dativa com esse oxigênio, porque esse nitrogênio já está estável. Então, vem e aproxima. Certinho? E aí a gente já sabe como é que aconteceu aqui. Essa é a fórmula eletrônica típica aqui. Mas a estrutural, a gente representa a estrutural assim, ó. Nitrogênio, oxigênio. Tá? Vamos supor que esse elétron aqui, então esse é um ânion, então a gente bota um colchete e bota menos aqui. E marca aqui, ó, de rascunho aqui. Esse oxigênio que ganhou esse elétron, então ele faz uma aqui. Ele está com 7, ele vai ficar com 8 agora, depois de fazer essa covalente normal. Aí você pensa, pô, o nitrogênio já fez uma, precisa de mais 2. O oxigênio precisa de 2 aqui, faz a dupla. Aí aqui você teria uma dativa na linguagem antiga. Mas você pega, tira a pontinha e deixa assim, ó, bonitinho, tá? Certinho? E esse é o NO3 menos na sua representação estrutural aí. Certo? A mesma coisa se você for fazer o NH4+, e eu só vou aqui representar a estrutural. Então você pega o nitrogênio, cerca de 4 hidrogênios, tá? Bota o colchete aqui e mais, indica que alguém perdeu um elétron. Quem? Tem que ser o menos eletronegativo que perdeu o elétron. Então é o hidrogênio, que é menos eletronegativo. Bota um asterisco aqui, depois a gente tira. Então o que vai acontecer? Você tem aqui o nitrogênio fazendo uma com cada hidrogênio. Ó que bonitinho. Hidrogênio estável, estável, estável. Nitrogênio estável, mas o nitrogênio dá 5. Ele tem 3 compartilhados e um par eletrônico livre. Que é esse hidrogênio que está precisando aqui. Porque ele está sem elétron. Então ele vai fazer uma dativa aqui. Certo? Antigamente você fazia assim, ó, com uma setinha aqui. Hoje em dia você tira a setinha e deixa como se fosse uma normal aqui. Como se fosse uma ligação covalente normal. Certinho? Então é isso, pessoal. Esses são alguns exemplos de ligação covalente dativa aí, e covalente com moléculas e íons um pouco mais complexos, tá bom? Não esqueça quem é mais eletronegativo, não esqueça o colchete. E grande abraço, a gente se vê na próxima videoaula.